ao canal Anildo Ribeiro. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra bem interessante. Vamos falar sobre a utilização de Deus das enfermidades para atingir os seus propósitos, as multiformas que Deus tem para essa utilização das enfermidades para atingir algum propósito. Vamos ler em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Como se pode ver, tudo é vaidade. A Organização Mundial da Saúde tem catalogado 10 mil, mais ou menos, enfermidades. Entre 6 a 8 mil enfermidades. E 10 mil pessoas sofrem de enfermidades raras e raríssimas. E muitas são as enfermidades que existem hoje no mundo, como eu disse aí, de 6 a 8 mil. Enfermidades de animais para animais, enfermidades de animais para humanos, de humanos para animais, de humanos para humanos. Então, as enfermidades são coisas comuns, sucede a todos, como diz aqui o livro de Eclesiastes. Nenhum de nós está livre de qualquer tipo de enfermidade, seja comum ou rara. Mas nós vemos que Deus utiliza disso, e vamos ver dentro da Bíblia a utilização de Deus das enfermidades para corrigir, para quebrantar, para provar, para punir, para ensinar e para glorificação do seu nome. Partindo do ponto de vista, então, que as enfermidades são coisas comuns e sucede não só aos homens, mas aos animais, nós vamos ver então a utilização de Deus. Vamos usar o termo deste mal, porque desde que o homem pecou e saiu do Éden, todos os males o acompanhou, principalmente as enfermidades, porque é decorrente do seu pecado, é o salário do pecado. Então a partir daí vem as enfermidades para que se cumpra a morte, que é o salário verdadeiro do pecado. Então Deus usa as enfermidades para quebrantar, segundo a Reis, capítulo 20, Ezequias. Deus mandou o profeta falar para ele que ele iria morrer, a enfermidade que sobreviveria a ele não resistiria, mas ele quebrantou seu coração, virou para a parede e orou a Deus, quebrantado, e Deus ouviu a oração de Ezequias, e ali Deus acrescentou mais anos a ele, e ele passou por aqueles anos que Deus acrescentou, vindo a morrer depois, mas ele foi agraciado então por causa do seu quebrantamento. Deus usa as enfermidades hoje, às vezes, para quebrantar o ser humano, quebrantar o homem, quebrantar para que ele se volte para Deus, porque ele, na enfermidade, às vezes é maior do que ele. E aí, com o coração quebrantado, Deus pode trabalhar na sua vida. Depois nós vemos um exemplo também de provação. O maior exemplo de provação foi com Jó. Satanás foi perante Deus, Deus falou para Satanás: só não tira a vida dele, mas faça o que você quiser. E ele fez de tudo com Jó. Jó foi provado através de uma enfermidade que virou chaga no seu corpo todo. Ele coçava sempre, ele estava atormentado até o período determinado por Deus, do qual então foi provado, passou na prova, foi obediente a Deus, foi exemplo, e até hoje exemplo de fé, exemplo de fidelidade a Deus. Então Jó foi provado, e Deus usa das enfermidades para provação, de um ou de outro, dependendo daquilo que Deus quer, segundo o seu propósito. E às vezes o ser humano pergunta: por que? Logo eu? Por que eu? Vem da onde? Por que isso está acontecendo comigo? Pode ser provação de Deus. E pode ser também punição. Punição. Deus pode punir e corrigir. Deus pode punir e corrigir. O exemplo bíblico que nós temos: Nabucodonosor, Miriam, a praga das úlceras lá com Faraó. Então nós vemos que Deus às vezes utiliza da enfermidade como de Faraó, para que ele fosse corrigido, para que ele fosse punido. A Nabucodonosor também lhe sobreveio um mal que nunca mais sobreveio a ninguém. Ele transformou numa besta fera, o seu organismo, o seu estômago se transformou no organismo de uma besta, parecido com uma ave, pelos como penas, ou ao contrário, não me lembro aqui, mas ele esteve ali no seu período de punição, até que voltou glorificando o nome do Senhor, quando voltou da sua punição. A Miriam, porque foi contra Moisés, então Deus sempre utilizou. Miriam ficou leprosa, toda leprosa, porque estava contra o seu irmão Moisés, e partindo
desse ponto, no período cumprido por ela, ela voltou e a enfermidade foi curada. Então Deus usa para punição, para quebrar o ego do ser humano, para quebrar o poder que ele acha que ele tem, para quebrar o ser humano e ele está, a partir daí possa estar fiel a Deus, quebrantado diante de Deus, né? Todo mundo diz que quando volta de uma enfermidade, volta uma outra pessoa. Então os propósitos de Deus são muitos. Eu não tenho tempo aqui para descrever todos os propósitos que Deus tem, mas também Deus ensina através da enfermidade. Aprende-se viver, aprende-se conviver com os outros, quebra o ego, quebra a altivez. A enfermidade às vezes tem esse propósito, e glorifica o nome do Senhor, se volta para o Senhor, e depois para a glorificação do nome do Senhor. Por quê? Quando Jesus curou aquele cego, ele mesmo falou que aquela enfermidade era para a glorificação do nome de Deus, glorificação do nome do Senhor. E o cego voltou a enxergar perfeitamente, o nome do Senhor era glorificado. Então, às vezes algumas enfermidades que se chora, que se lamenta, mas o nome do Senhor será glorificado de uma forma ou de outra, ou de um momento ou de outro, ou num local ou de outro. A enfermidade é para a glorificação do nome do Senhor. E dentro dessa glorificação nós vemos também que Deus cura as poucas, as pequenas, as enfermidades menores. Jesus Cristo entrou na casa da sogra de Pedro e curou ela de uma dor de cabeça. Por isso nós vemos que hoje as mãos do Senhor estão estendidas, e se você está passando por um período de enfermidade que tem te atormentado, volte-se para Deus. Essa enfermidade pode ser um propósito de Deus na sua vida. Pode ser uma coisa comum? Pode. Sobrevém a todos, homens e animais. Mas também pode ser um propósito de Deus na sua vida. Renda-se ao Senhor, volte-se para Ele, e você verá a glória do Senhor na sua vida. Bem-vindos ao canal Anildo Ribeiro, palavra de saudação que traz salvação. Aquele alô para você, esteja sempre conosco. Sempre um vídeo bem legal que vai te ensinar.